Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Grupo Vamos para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos, e Gustavo Moscatelli, diretor financeiro e de relações com investidores da Vamos. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto. Por favor, Sr. Gustavo Couto, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira teleconferência de resultados da Vamos. Antes de iniciar, eu gostaria de informar que os nossos auditores independentes solicitaram mais um dia para concluir os seus procedimentos internos. E por esse motivo, nós faremos o arquivamento das nossas DFs auditadas amanhã. Nós preferimos manter o calendário da conferência pelo compromisso com o nosso calendário e, obviamente, preservar a agenda dos senhores. Iniciamos com a nossa apresentação com os destaques do período no slide número 3, por favor. É com grande satisfação que apresentamos os resultados do quarto trimestre e do ano de 2020. Encerramos o ano com um sólido desempenho em todas as nossas unidades, comprovando a resiliência de nossas operações, modelo e negócios. Com a mudança do cenário macroeconômico, a partir da segunda quinzena de março de 2020, fomos desafiados a enfrentar uma crise sanitária e econômica sem precedentes. Desde o início da pandemia, tomamos todas as medidas alinhados com as diretrizes da OMS para preservarmos a saúde e a segurança de nossa gente, dos nossos negócios e dos nossos clientes. Agradecemos pelo trabalho realizado por nossa equipe e pela confiança de nossos fornecedores, das instituições financeiras, investidores e especialmente da aliança com os nossos clientes, que permitiu passarmos por esse período com resiliência e seguimos crescendo com rentabilidade e disciplina de execução. Em 2020 e no quarto trimestre, tivemos uma evolução em todos os indicadores operacionais e financeiros, como a expansão da frota locada, aumento dos investimentos em novos contratos de locação, diversificação de nossa carteira de clientes, crescimento da receita líquida, lucro líquido, EBITDA e reforçando a resiliência do nosso modelo de negócio. No segmento de locação, nós tivemos contratos de longo prazo e um crescimento acelerado, expandindo nossa atuação para novos setores da economia e novos clientes, além de estarmos aumentando a penetração em clientes da nossa carteira atual. No fechamento do quarto trimestre de 2020, atingimos o volume de 1.285 bilhões de capex em novos contratos de locação, quase 77% maior do que o ano de 2019. Nossa frota locada atingiu 15.128 ativos e a receita futura contratada, que chamamos de backlog futuro, evoluiu para 3,1 bilhões de reais, aumento de 44,3% quando comparado a dezembro de 2019. Desta forma, asseguramos uma base de crescimento já bastante robusta para o ano de 2021.
No segmento de concessionárias, tivemos maiores impactos pela pandemia durante o segundo trimestre do ano, com restrições de abertura de algumas lojas, mas implantamos rapidamente uma reestruturação de custos e despesas para minimizar os impactos da pandemia e manter a rentabilidade do negócio. Já no terceiro trimestre, 100% das nossas lojas ficaram abertas e tivemos uma rápida recuperação dos volumes de vendas e resultados. Mesmo em um ano desafiador, os resultados das concessionárias apresentaram forte expansão nas vendas, giro dos estoques e diversificação de receitas muito importante. Também em 2020, iniciamos as operações como distribuidores da marca Komatsu, máquinas de linha amarela para a construção civil e outros setores da economia, no Centro-Oeste brasileiro e que já contribuem positivamente no resultado da companhia. Em dezembro de 2020, assinamos o contrato com o Grupo AGCO para sermos concessionários da marca Fendt, fabricante alemã de tratores e máquinas agrícolas, mundialmente conhecida em tecnologia para o universo do agronegócio. E já fizemos as nossas primeiras vendas já no ano de 2020, durante o mês de dezembro. Tivemos um ano marcado também pela implantação e desenvolvimento de novos sistemas e plataformas digitais que impulsionaram a escalabilidade do nosso negócio e fortaleceram ainda mais as bases operacionais e de controles da companhia. Continuaremos com foco em desenvolvimento e uso intensivo de tecnologia para sustentar e acelerar o crescimento dos nossos negócios, proporcionando agilidade na tomada de decisão, melhor gestão, controle e segurança de todas as nossas operações e clientes. O ano de 2020 foi marcado por importantes mudanças, nas quais eu gostaria de destacar 3. Primeiro, processo e estratégia de compras de caminhões e máquinas para contratos de locação, com maior previsibilidade, maior agilidade para atender os nossos clientes. Segundo, fizemos ajustes de custos em todos os nossos segmentos de negócio, o que influenciou, junto com o crescimento orgânico, para uma forte melhora do nosso lucro operacional. E terceiro, dobramos o número de clientes de locação, como importante diversificação de setores da economia. Em linha com uma cultura já enraizada de inovação e sustentabilidade, iniciamos o processo de diagnóstico da Vamos, o Caminho Mais B, em parceria com o Sistema B. Queremos nos certificar ainda esse ano. Incluímos em nosso estatuto social o compromisso de tomada de decisões considerando as consequências na comunidade e no meio ambiente. Essa será mais uma oportunidade de avançarmos de forma estruturada e consciente, gerando valor para os nossos negócios, clientes e toda a sociedade. Definimos prioridades na frente ambiental, social e de governança, como a coleta seletiva e destinação correta de resíduos em todas as nossas unidades, implantação de soluções de água de reuso e instalação de placas de energia solar em nossas unidades também. Neutralizamos as emissões de carbono da Vamos, referentes às emissões de 2019. Disponibilizamos aos nossos clientes a oportunidade de também compensarem as suas. Em agosto de 2020, nos tornamos signatários do Pacto Global da ONU, revisamos a governança da companhia com a eleição do Conselho de Administração do nosso Conselho de Administração, criação dos comitês de auditoria, de ética e conformidade, seguindo as melhores práticas do novo mercado, o mais alto padrão de governança das empresas listadas na B3. Agora, para detalhar os nossos resultados consolidados e por negócio, eu passo a palavra ao Gustavo Moscatelli, o nosso CFO. Obrigado, Gustavo Couto, e muito bom dia a todos presentes na nossa primeira teleconferência. Vou começar no slide 4 com alguns destaques financeiros do Grupo Vamos. Olhando para a receita líquida, tivemos um crescimento de 45,8% na receita líquida de serviços no quarto trimestre de 2020, quando comparado com o quarto trimestre de 2019. Considerando a venda de ativos, o crescimento foi de 31% no mesmo período. No fechamento do ano, a receita líquida de serviços cresceu 34% em relação a 2019 e 24,8% considerando a venda dos ativos. O crescimento do lucro operacional, o EBIT, foi de 33,3% no trimestre e de 26,3% no ano, em função do crescimento orgânico de todos os nossos negócios e com ganho de escala e produtividade.
O EBITDA também apresentou evolução, atingindo 177 milhões no trimestre e 638,9 milhões no ano, representando um crescimento de 28% e 21% respectivamente. Já o lucro líquido teve uma evolução significativa, atingindo um resultado recorde de 179 milhões no ano de 2020, com um crescimento de 26,3% comparado ao ano de 2019, e de 54 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 57% em relação ao quarto trimestre de 2019. Passando agora para o slide 5, eu vou falar um pouco sobre os resultados do segmento da locação. Começando pelos dados operacionais, encerramos o ano de 2020 com uma frota total de 15.128 ativos, sendo 12.793 caminhões e implementos, 2.335 máquinas e equipamentos, em linha com a nossa estratégia de mix de ativos com foco em caminhões, o que representa atualmente 85% da nossa frota. Encerramos o ano com 3,1 bilhões de backlog, um aumento de 44,3% em relação a 2019, o que já representa 4,3 anos a receita contratada de locação quando comparado com a receita bruta de serviço de locação do ano de 2020, que foi 730 milhões de reais. Atingimos 1,3 bilhão de capex em 2020 em contratação de locação de longo prazo com os nossos clientes, um crescimento de quase 77% comparado aos 727 milhões de 2019, gerando uma base robusta de crescimento para 2021. Ao longo de 2020, avançamos muito na diversificação da nossa carteira de clientes e setores de atuação da economia, através de uma equipe comercial com maior abrangência e capilaridade. Assinamos 407 novos contratos em 2020, um forte crescimento quando a gente compara com 182 contratos assinados em 2019. Fechamos o ano com uma carteira de clientes com 319 clientes, versus 148 clientes em 2019. Essa diversificação nos trouxe maior solidez e avenidas de crescimento com atuação em novos perfis de clientes e setores que não atuávamos anteriormente. Seguindo agora para o slide 6, falaremos dos resultados financeiros da locação. O ano de 2020 apresentou um crescimento na receita líquida de serviços de 15,1% comparado a 2019, e no quarto trimestre um crescimento de 20,6%, comprovando a forte tendência de crescimento do nosso modelo de negócio com contratos de longo prazo. O crescimento da receita de 2020 foi decorrente do aumento da capilaridade comercial, com o apoio de ferramentas de tecnologia para acelerar nossa estratégia go-to-market. Além disso, mantivemos nosso foco na geração de valor para nossos clientes, com assinatura de contratos com serviço de manutenção, alcançando uma receita líquida com serviço de manutenção de 199,6 milhões, que representa um crescimento de 33,8% em relação a 2019, e um aumento de 46,3% quando a gente compara os trimestres do mesmo período. O EBIT da locação atingiu 322 milhões de reais em 2020, um crescimento de 19,4% em relação ao ano de 2019 e 87 milhões de reais no quarto trimestre, com um crescimento de quase 18%. Isso muito fruto do crescimento orgânico, com a assinatura de novos contratos de locação de longo prazo, além do ganho de produtividade com diluição de custos e despesas dos períodos comparados. Já o EBITDA da locação, que atingiu 579 milhões de reais no fechamento de 2020, representa um crescimento de quase 18% em relação a 2019 e na mesma linha que o EBIT, um crescimento no quarto tri de aproximadamente 20%. Eu vou passar agora para o slide 7, se vocês puderem me acompanhar, e aqui eu vou falar sobre venda de ativos. No ano de 2020, nós vendemos 1.796 caminhões, implementos e máquinas e equipamentos seminovos, atingindo uma receita líquida de 173,6 milhões com uma margem bruta de 6,3% na venda dos ativos, o que se compara com uma margem bruta de 3,4% em 2019. O estoque de ativos seminovos atingiu 38 milhões de reais no final de 2020, uma redução de 49% comparado aos 74 milhões de reais de 2019, o que representa atualmente o menor nível de estoque dos últimos anos. O baixo volume de estoque apurado no final de 2020, associado ao volume de vendas e à margem bruta de 6,3% que eu comentei com vocês, comprova a resiliência do nosso modelo de negócio e a capacidade nossa de vender 100% dos nossos ativos nas nossas 11 lojas distribuídas estrategicamente pelo país. Vale ressaltar que a capacidade instalada da companhia com as nossas 11 lojas suporta um volume muito maior de vendas, como já fizemos em anos anteriores, o que só não ocorreu esse ano pela baixa disponibilidade de ativos em estoque. Passando para o slide 8, eu vou abordar agora um pouco sobre o nosso segmento de concessionárias.
Atualmente, como vocês sabem, nossa rede de concessionárias representa 4 marcas renomadas no mercado, com um total de 32 lojas, espalhadas por todo o território nacional. Contamos com a maior rede de concessionárias de caminhões da Volkswagen MAN no Brasil e a maior cobertura geográfica de máquinas agrícolas da marca Valtra. Como o Couto comentou anteriormente, iniciamos as operações da marca Komatsu no começo de 2020 e fomos nomeados concessionários da marca Fendt, referência mundial em máquinas agrícolas de alta precisão no final do ano. A receita líquida de concessionários de 2020 foi de 688 milhões de reais, representando um crescimento de 58% em relação ao ano anterior. Já no quarto trimestre, o crescimento foi ainda maior, de 81%, quando a gente compara o mesmo trimestre do ano anterior, quando a gente atingiu 193 milhões de faturamento. O ano de 2020 também foi um ano muito bom de desempenho para as concessionárias, assim como foi na locação, com destaque para as concessionárias de máquinas agrícolas Valtra, onde dobramos nosso faturamento apurado em 2019, reforçando a solidez do setor do agronegócio, setor que seguiu crescendo durante todo o ano, mesmo em meio à pandemia. As concessionárias de caminhões Transrio também tiveram bom desempenho, com crescimento de 20% em relação a 2020. Além disso, como já comentado, iniciamos a operação da marca Komatsu, que também nos surpreendeu positivamente no primeiro ano de operação. O EBIT das concessionárias atingiu 47 milhões no ano, representando um forte crescimento de 109,5% em relação a 2019, e 15 milhões e 400 mil reais no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 437% comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA das concessionárias foi de 59 milhões em 2020 e de 18 milhões no quarto trimestre, um aumento de 72% e quase 3 vezes o mesmo período do ano anterior, comparando trimestre contra trimestre. Agora, passando para o slide 9, eu vou falar um pouco dos resultados consolidados do Grupo Vamos. No quarto trimestre de 2020, a receita líquida de serviço consolidada cresceu 45,8% em relação ao quarto trimestre de 2019. E no ano de 2020, o crescimento foi de 34%. O EBIT, no quarto TRI, totalizou 103 milhões, um aumento de 33% em relação ao quarto trimestre de 2019 e 369 milhões de reais em 2020, um aumento de 26,3% comparado ao ano anterior. Como já comentamos, todos os segmentos de negócio tiveram melhora no EBIT em função do crescimento orgânico e com ganho de escala e produtividade. Agora, no slide 10, ainda sobre os resultados consolidados da Vamos, apresentamos aqui o EBITDA, que totalizou 177,4 milhões no quarto trimestre, 28% maior em relação ao quarto trimestre de 2019, e 638 milhões de reais no fechamento do ano, com um crescimento de 21% em relação a 2019. No ano de 2020, tivemos uma melhora em nossa rentabilidade, mesmo em ambiente econômico adverso. Implantamos diversas iniciativas de redução de custos e controles para a melhoria da nossa gestão. Com muito foco e disciplina na execução, conseguimos melhorar a produtividade e eficiência das nossas operações, o que garantiu o nosso crescimento com rentabilidade. No quarto trimestre de 2020, atingimos a marca de 54,3 milhões de lucro líquido, representando um crescimento de 57% comparado ao quarto trimestre de 2019. Já no ano, entregamos 179 milhões, um crescimento de 26%, o melhor resultado já apurado pela Vamos. Como eu já comentei, o resultado de 2020 é decorrente de forte crescimento orgânico em todos os segmentos de negócio, com muito foco e disciplina na execução. Seguindo para o slide 11, eu vou falar agora um pouco sobre a nossa estrutura de capital. Fechamos o ano com uma dívida líquida de 1,9 bilhão de reais e alavancagem líquida medida pela dívida líquida EBITDA de 3 vezes no fechamento do quarto trimestre, em linha com a alavancagem do quarto trimestre de 2019, comprovando a forte geração de caixa dos negócios, mesmo em um ano de alto crescimento com investimentos acima de 1 bilhão de reais. Ao longo de 2020, captamos 900 milhões de reais no mercado de capitais para financiar o nosso crescimento, com destaque para a emissão de CRA em novembro, com prazo de vencimento de 10 anos, o que fortaleceu a nossa posição de caixa, encerrando o ano com um saldo de 785 milhões, suficiente para cobrir a amortização de dívida de curto prazo em mais de 3,3 vezes. Com isso, o prazo médio da dívida encerrou em 4,2 anos e com uma importante redução no custo médio da dívida após impostos de 4% em dezembro de 2019 para 2,2% atualmente em dezembro de 2020. No próximo slide, nós temos os indicadores de rentabilidade.
A gente encerrou o ano de 2020 com um retorno sobre capital próprio de 35,9%, uma expansão de 10 pontos percentuais em relação a 2019, reforçando nosso compromisso de acelerar o crescimento com rentabilidade. O ROIC segue praticamente estável no patamar de 11,5%, devido ao ritmo muito acelerado de crescimento, o que demanda muito investimento e o resultado naturalmente aparece ao longo dos contratos de 5 anos. Agora eu passo a palavra novamente para o Gustavo Couto, para ele fazer as considerações finais. Obrigado, Moscatelli. Bom, eu gostaria de convidar vocês para o slide 13, para concluirmos as apresentações com as nossas prioridades para o ano de 2021. Importante dizer que o ano começou bem, estamos dando continuidade à trajetória que apresentamos no quarto trimestre de 2020 e nós seguiremos focados em manter a nossa posição de liderança e no crescimento com rentabilidade. Pretendemos acelerar o crescimento por meio dos nossos canais de vendas, ganhar a escalabilidade com o uso intensivo de tecnologia, seguiremos atuando dessa forma, e expandir o nosso modelo de negócio por meio de esforços de marketing, que ainda fizemos pouco ao longo dos anos anteriores. E temos ainda como prioridade manter o nosso modelo de negócio em linha com os princípios ASG, sendo nosso compromisso criar oportunidades para o desenvolvimento da frota brasileira, contribuindo naturalmente para a redução de gases poluentes e para os negócios de forma íntegra, segura e eficiente. Bom, encerramos aqui a apresentação, ficamos à disposição agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Bruno, da XP. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui da pergunta. Tenho duas. A primeira, com relação à alocação, vocês reportaram, o Gustavo Couto até comentou no início, um backlog relevante de receita para o portfólio atual, né, para os próximos anos, que cresce bastante ano contra ano, de 3,1 bi. Queria que vocês pudessem comentar duas coisas a respeito disso. A primeira, a distribuição desse backlog no tempo, a concentração de curto prazo versus longo prazo, e em que medida ele suporta o resultado de 2021, né? Em outras palavras, da receita de locação que vocês tiveram de 730 milhões em 2020, o quanto dela já estaria, entre aspas, contratado por esse backlog. E em seguida, pensando no crescimento adicional ao que seria esse já contratado, se vocês puderem comentar e dar um pouco de cor para a gente sobre atividade comercial nesse início de ano, em vista aí das iniciativas que o Gustavo Couto também comentou, que vocês vêm implementando aí com o programa Amigo Vamos, enfim, expansão da base comercial e tudo isso. Então são esses dois pontos aqui, a distribuição do backlog no tempo e a evolução da atividade comercial nesse início de ano para pensar crescimento para 2021. Obrigado. Obrigado, Pedro, pelas perguntas. Eu vou começar respondendo aqui pela segunda e depois eu devolvo para o Moscatelli para ele falar um pouco da distribuição ao longo do tempo, tá? Bom, a gente começou o ano bastante forte, né? Ou seja, a maturação dos nossos canais de vendas, das tecnologias, isso aumentou realmente a nossa capilaridade comercial e a gente começou realmente o ano com aumento da equipe comercial e percebendo ali um incremento os nossos leads comerciais por diferentes frentes. Como a gente comentou, a gente, além da nossa força de vendas própria, a gente também tem usado muito a integração dos nossos negócios, das concessionárias, tanto do agronegócio como de caminhões, como também a rede de seminovos, né, como também novos programas que a gente também vem desenvolvendo para ampliar a nossa capilaridade comercial. Então a gente percebeu já um ano com crescimento e implantação de ativos bastante forte, né? Então, tanto para janeiro e fevereiro, então consolidando ali um ritmo bastante forte, como a gente apresentou já no quarto trimestre de 2020. Com relação ao backlog, eu vou pedir para o Gustavo Moscatelli responder para você, Pedro. Pedro, obrigado pela pergunta. O nosso backlog, como a gente comentou no fechamento do ano, é de 3,1 bilhões de reais. Ele tem, os contratos continuaram sendo assinados, na maior parte deles, contratos de 5 anos, então esse backlog você pode assumir que ele tem um prazo médio de 2 anos,
com uma certa concentração no primeiro ano, naturalmente, porque você tem um carrego da assinatura dos contratos dos anos anteriores. Você pode assumir que o crescimento que a gente vai ter já contratado nesse backlog para 2021 já era um crescimento maior do que o que a gente teve quando a gente compara 20 contra 19. Tá? A gente, obviamente, não dá guidance dos números da companhia, mas você consegue oferir isso naturalmente pelo crescimento do backlog. Tá? Um crescimento maior do que você viu quando você compara 20 contra 19. Tá ótimo, muito obrigado. Se eu puder fazer só a segunda e última aqui, só sobre as concessionárias, né, que passaram a ter um papel ainda mais relevante, né, com a receita já era relevante, ficou ainda mais com o crescimento e para o bottom line também com a melhora da margem, né. Vocês reportaram no quarto tri agora uma margem muito perto de 10%, que é uma melhora sensível quando você compara com os anos anteriores. Então, se puderem comentar o que está por trás dessa melhora de resultado da concessionária e principalmente o que dá para esperar para frente, né? Se esse nível de 10% que já é sensivelmente mais alto do que o histórico recente é o patamar que vocês imaginam ver essa divisão operando, ou se teria mais melhora para vir eventualmente das reestruturações da Transrio, da Valtra, enfim, se vocês puderem comentar. Essa é a minha última pergunta. Obrigado. Não, obrigado, Bruno, Pedro, mais uma vez pela pergunta. Bom, primeiro aspecto, que as concessionárias passaram por uma transformação importante, todas elas. As focadas no agronegócio tiveram um turnaround ao longo de 2020, né, e a gente, então, no caso da Valtra, a gente conseguiu realmente fazer uma virada de jogo importante e atuar de uma maneira muito mais eficiente num segmento que vai continuar crescendo pelos próximos anos, então, consequentemente, a resposta é que eu acredito sim na continuidade, inclusive na melhora dessa linha de negócios. Da mesma maneira, na parte de caminhões, a gente operou com um giro de estoque melhor, com uma base de custos mais adequada, né? A gente aproveitou ali o momento de pandemia, quando ali no segundo trimestre, para ajustar a nossa base de custo, a gente percebeu que poderia continuar operando numa base de custo menor, então a gente também acredita nessa continuidade, em especial porque a gente também trouxe novas fontes de receita para as concessionárias de caminhões. E a maturação das novas linhas de negócio que a gente abriu, tanto Comax como Fendt, que tiveram uma contribuição pequena ao longo de 2020 e, naturalmente, a maturidade começa a vir a partir de 2021. Então, a nossa expectativa, sim, é de margem no patamar que você viu, pelo menos no patamar que você viu ao longo do ano, estamos falando aí de uma margem de mais ou menos 10%, e com um ROIC também de 2 dígitos, é o que a gente acredita, que foi o que a gente entregou no ano passado, e a gente acredita, sim, na continuidade desses patamares. Tá ótimo, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Lux Marchiori, da BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call, parabéns aí pelos resultados e pelo ano também. 2 questões do meu lado aqui. A primeira, Couto e Moscatelli, sobre esse momento, né, de indústria, expansão, vocês até comentaram aí sobre expansão de backlog de contratos mais forte em 21 versus 20. Que segmentos aí que vocês poderiam ressaltar para a gente que estão mais puxando esse crescimento, né? Eventualmente o agrícola, a gente sabe que está bem forte, mas seria legal se vocês pudessem comentar um pouco sobre o mix de contrato de vocês dentro aí dos respectivos segmentos, né? Quais setores têm ganhado relevância, que setores têm crescido na margem aí na frente dos outros, se isso aqui, de certa forma, envolve alguma mudança na característica de contrato, rentabilidade, só para a gente saber para onde você está expandindo mais, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda questão, queria ouvir de vocês como é que está a condição de negociação de compra de caminhões aí com as principais montadoras, né? A gente tem ouvido aí seguidos relatos do pessoal de locadoras de veículos leves aí, de falta de veículos, né? Dificuldade, atraso nas entregas dos veículos novos, falta de componentes. Como é que está com vocês aí essa questão do recebimento de novos veículos? Quanto você já tem, de certa forma, assegurado para receber novos caminhões? Isso aqui é, de alguma forma, algum risco para o seu crescimento em 2021? Queria ouvir de vocês um pouco desse ponto aí, pessoal. Obrigado. Marchiori, eu vou responder as questões, mas eu vou deixar o Moscatelli aqui à vontade para complementar qualquer ponto também.
Bom, com relação a segmentos, né, e a diversificação que você perguntou na área de locação, a gente percebe que em 2020 o principal crescimento foi no setor de logística e transportes. Isso, inclusive, trouxe para a gente ali um aumento no ticket médio do equipamento locado, que são caminhões mais pesados, caminhões de valor agregado mais alto e num setor que traz também uma grande diversificação setorial, porque quando você fala de logística e transporte, vamos lembrar que boa parte desses setores estão atuando no agronegócio, no setor alimentício, de serviços, indústria, varejo, né? Então foram segmentos que nós experimentamos realmente um crescimento bastante grande. É importante dizer que a gente não cresceu só nos segmentos, mas a gente cresceu também com uma diversificação regional, ou seja, a gente cresceu com uma capilaridade que permitiu que a gente crescesse também nas regiões, não só nas regiões sudeste, que naturalmente tem o maior potencial de crescimento, mas nas regiões sul, centro-oeste e nordeste. Então, também houve um crescimento bastante expressivo, não só em diferentes segmentos da economia, como os que eu citei para você, mas também regional. Tá? Com relação à negociação com as montadoras, a gente reforça aqui o nosso compromisso, né, de relacionamento de longo prazo com as montadoras. A gente vem incrementando e melhorando o nosso diálogo com elas, inclusive com ferramentas de tecnologia que permitem com que nós façamos ali uma compra programada. E essa compra programada é boa para nós, porque a gente consegue naturalmente atender melhor os nossos clientes com um time to market, um tempo de resposta muito melhor para os nossos clientes, como também podemos ajudar as montadoras a prever melhor a sua produção, planejar melhor a sua cadeia de suprimentos. Então, a programação que nós temos com as montadoras, de uma forma geral, está sendo atendida, conforme nós nos comprometemos com elas e elas conosco. Isso vem acontecendo e a gente, então, vem conseguindo não só fechar novos contratos, mas também imprimir um ritmo forte de implantação. A gente está conseguindo implantar os ativos conforme os contratos. Inclusive, como nós demonstramos no passado, o nosso prazo médio de implantação de ativos caiu em 2020, quando comparado a 2019. Então, a gente segue atuando muito nessa frente para responder mais rápido à demanda do mercado, com um prazo de implantação cada vez menor, e, ao mesmo tempo, melhorar cada vez mais o diálogo com as montadoras para ajudá-los nesse momento difícil, né, de falta de insumos, onde a gente, com compras programadas, apoiamos as montadoras a planejar melhor a sua produção. Claro, Couto, se puder só fazer um follow-up aqui, né? Quando você fala acelerar o ritmo de implantação, isso de certa forma já compensa ou contrabalanceia o fato das montadoras estarem tendo mais prazo para entregar o caminhão, ou elas estão entregando o caminhão no mesmo prazo, só para saber como é que está isso. E se puder comentar também, se em 2021 deveria ser mais um ano aí de aumento de preço para caminhão também, se vocês já estão acertando as condições de preço nesses relacionamentos que vocês têm com a montadora, vocês estão vendo de novo o preço do caminhão novo mais uma vez subindo esse ano? Se puder dar alguma visão de magnitude também seria legal. Obrigado. Lucas, é o Moscatelli falando. A gente teve um aumento de preços no ano passado entre 20% e 30%, dependendo do modelo do caminhão. Esse ano, no começo do ano, a gente teve já algumas montadoras anunciando aumentos entre 5% e 10%. E a gente vê um cenário de provavelmente mais um aumento, talvez nessa proporção, como foi anunciado no comecinho do ano. Como você comentou, e o Couto também aqui reforçou, a demanda está muito aquecida. Agora, do nosso lado, que é a primeira parte da sua pergunta, a gente vem conseguindo ser atendido por ter feito as negociações e o planejamento de uma forma bem antecipada. Tá? A gente vem recebendo os caminhões conforme a gente se planejou, junto com as montadoras. E com relação a preço, obviamente, como a gente compra antecipadamente, a gente tem o benefício do preço antecipado. Mas isso é sempre uma negociação nova toda vez que a gente vai para a montadora fazer novas compras. Excelente. Não, foi claro, pessoal. Obrigado a todos aí. Boa tarde.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas mais focadas nessa questão de tecnologia. A primeira, vocês implementaram a nova plataforma de pricing no meio do ano passado, e olhando de fora, parece que o resultado do quarto TRI, se a gente tentar olhar o número mensal, parece que ao longo do quarto TRI o ritmo de crescimento foi aumentando ao longo dos meses. Então, se você puder só confirmar se faz sentido ou não, e se de repente olhando a ponta do TRI, então olhando ali dezembro, esse ritmo de crescimento está se mantendo ou se manteve em janeiro. E a segunda pergunta, pensando do lado de projetos para 2021, vocês mencionam essa questão de continuar investindo em tecnologia em 2021. O que a gente pode esperar, se de repente a questão de uso mais intensivo de dados, captura de dados, que permitiria ter maior assertividade do lado de pricing e também uma melhor gestão do lado de custo operacional. Obrigado. Vitor, vamos lá. Com relação, a resposta para a primeira pergunta com relação ao ritmo de crescimento, é fato, a tecnologia tem nos ajudado bastante, junto com o incremento da capilaridade comercial, e esse ritmo de crescimento que você observou no quarto trimestre do ano, ele vem se mantendo nesse iniciozinho de ano, sim, tá? A gente percebe ali o mercado respondendo bem, a gente continua crescendo bem em linha com o que a gente conseguiu fazer no último trimestre do ano. Então, a resposta para a tua primeira pergunta é sim, tá? A gente vem acompanhando esse crescimento. No que diz respeito às novas tecnologias, a gente tem um pipeline aqui interessante de projetos, ou seja, para que a gente ganhe produtividade, a maior parte deles associada sempre a ganho interno de produtividade, então a gente está integrando alguns sistemas, facilitando, ou seja, lembra que a gente tem um projeto aqui interno chamado Projeto 100K, que objetiva preparar a companhia para números, para gestão de ativos muito maiores do que os 15 mil que nós hoje gerenciamos. Então, a expectativa é que a gente deixe a companhia pronta para gerenciar um volume de ativos muito maior e, naturalmente, isso viria com maior agilidade, maior tomada de decisão, diluição de custo fixo. Essa é uma expectativa importante. Na outra ponta, a gente também vai continuar investindo em soluções para os nossos clientes, e aí sim entra um pouco do que você comentou com relação à captura de dados, ou seja, a gente, com o uso de tecnologia embarcada, telemetria cada vez mais intensiva na nossa frota, a gente começa sim a entender como é que a gente pode ajudar os nossos clientes a fazer uma gestão mais eficiente da sua frota, como, por exemplo, redução de consumo de combustível, melhora nas condições de segurança da sua frota, enfim, tem uma série de oportunidades que as nossas tecnologias podem levar para os nossos clientes. Então, a gente também tem ali uma gama de projetos de serviços adicionados para os nossos clientes, que a gente espera amadurecer ao longo do ano e que é uma segunda frente de trabalho importante para a gente. Ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Kogak, da Eleven. Oi, pessoal, bom dia. Minhas perguntas têm mais a ver com as demonstrações do trimestre mesmo. A primeira é em relação aos custos de serviços de locação, tiveram um aumento ali de 31% ano contra ano no quarto trimestre. Queria entender os principais motivos e se são recorrentes, enfim, se é a preparação para esse crescimento aí que vocês esperam para 2021, e se essa deve ser a nova base para os próximos trimestres. E aí a segunda pergunta é em relação ao aumento também na conta de fornecedores ali no fechamento do ano, para um pouco mais de 500 milhões de reais, se foi efeito só das maiores compras no quarto trimestre ou se já tem algum efeito aí de melhores condições de negociação com as montadoras. Obrigado. Oi, Alexandre, é o Gustavo Moscatelli falando, obrigado pela pergunta. Começando aqui pelo teu primeiro ponto no custo de manutenção da locação, a gente teve no final do ano o que a gente chama aqui de aniversário de um dos contratos, de um dos grandes contratos que a gente tem com manutenção, e que a gente fez a manutenção de 250 caminhões pesados, que é uma manutenção um pouco mais cara,
e isso refletiu quando você olha o trimestre isolado, tá? Mas isso não vai ser recorrente. Você pode usar a média que você viu do ano inteiro, que é o melhor indicador de custo sobre a receita, para você projetar os números. Tá? A segunda pergunta falhou um pouco a ligação aqui para a gente. Se você puder repetir. Oi, sim, Gustavo. Em relação à conta de fornecedores, né, que em dezembro aí superou 500 milhões de reais, queria saber se é feito só da maior compra no último trimestre do ano ou se já reflete melhores condições de negociação de prazo com as montadoras. Perfeito, agora ficou claro, Alexandre. Você acertou quando você comentou sobre a parte das melhores condições. A mudança que a gente fez no processo de compra, colocando pedidos antecipadamente, se planejando melhor nas compras de caminhões e máquinas junto às montadoras, fez com que a gente tivesse como um dos benefícios prazo de pagamento, que é o que está refletido na linha de fornecedores no balanço. Então você provavelmente viu uma melhora significativa no capital de giro da companhia, né? E isso é fruto desse novo modelo de compra antecipada que a gente adotou esse ano e não adotava anteriormente. Perfeito, obrigado, então. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem do webcast do senhor Rodrigo Faria, da Sul América. Vocês apresentaram uma evolução do spread do ROIC, custo de dívida, olhando 2020 e 2019. Vocês acreditam que essa dinâmica poderia estimular vocês a trabalharem com menor ROIC para estimular crescimentos de volume de locação ainda maiores? Obrigado. Rodrigo, é o Gustavo Moscatelli falando. Obrigado pela tua pergunta. A gente fez um trabalho forte de gestão de passivos durante o ano de 2020. A gente pré-pagou bastante dívida que a gente tinha contratado em anos anteriores, e isso fez com que, junto com a melhora também da rentabilidade operacional do negócio, a gente aumentasse o spread entre custo da dívida e ROIC. Agora, olhando perspectivamente, a gente não vê necessidade de baixar o ROIC para acelerar o crescimento. Tá? Por quê? Porque o mercado, de fato, ele ainda é muito pouco explorado. A gente tem um potencial, de fato, de crescimento muito grande. Então, a gente não vê necessidade de baixar a rentabilidade para continuar crescendo. E, além disso, a gente vem implantando novas melhorias no nosso processo, no nosso modelo de negócio, que vem nos dando também ganhos de rentabilidade que a gente não tinha anteriormente. Como eu acabei de comentar, um processo novo de compra, que melhorou o capital de giro da companhia, o crescimento em contratos com manutenção, que você viu na apresentação, que cresceu mais de 40% e tem uma rentabilidade melhor. Então, todos esses fatores corroboram para a gente acreditar que esse spread de retorno sobre o custo da dívida ele é plausível de se continuar. Mais uma pergunta vem do senhor Rodrigo Faria. Poderiam, por favor, comentar um pouco sobre a evolução dos custos de locação que subiram mais que a receita na comparação do 4T20 versus 4T19? Isso se deve ao alto volume de implantação de novos contratos ou houve aumento de algum outro tipo de custo? Obrigado. Rodrigo, é o Gustavo Moscatelli de novo. Você tem razão, quando a gente tem um volume de implantação grande, a gente tem alguns custos na implantação que podem aumentar um pouco a conta, mas nesse trimestre específico, como eu comentei anteriormente, a gente teve o aniversário de um dos contratos de manutenção, então a gente faz manutenção preventiva de uma forma bem rigorosa. A gente fez uma manutenção preventiva de um contrato grande no final do ano, e isso distorceu um pouco o indicador do quarto trimestre, mas quando você olha
o ano inteiro ele tá até melhor do que o ano passado, tem ganho de margem quando você compara ano contra ano. Eu acho que o melhor indicador, talvez, por conta dessa sazonalidade que a gente teve no quarto tri, é você olhar o ano inteiro. A nossa próxima pergunta vem do webcast da senhora Daniela Lopes, da Nord Research. Parabéns pelos resultados. O foco de crescimento de 2021 será mais em locações ou em concessionárias? A gente acredita que todos os nossos negócios têm oportunidade de crescimento, mas a gente acredita que pela baixa penetração do segmento de locação no país, a gente vai continuar crescendo de forma muito mais acelerada, sim, na locação. É onde a gente acredita que virá um crescimento bastante mais forte. Obrigado, Daniela, pela sua pergunta. Mais uma pergunta vinda da senhora Daniela Lopes. Como avaliar o backlog com o crescimento do EBITDA e lucro de vocês? Ao longo de 2021, como veremos o backlog de 3,1 bi divulgado? O menor número de estoque não prejudicará o crescimento de 2021? Como será o fornecimento de cadeia em caso de aumento de backlog acima do planejado? Bom dia, Daniela. É o Gustavo Moscatelli falando. Eu vou começar e depois eu vou passar para o Gustavo Couto. Falando do backlog da locação, a gente, como você viu, a gente fechou com 3,1 bilhão de reais de backlog. E a gente vê ele se expandindo naturalmente com o fechamento de novos contratos em 2021, de uma forma mais acelerada até do que você viu em 2020. Então, esse número deve expandir, sim. Os primeiros dias aqui do ano, o primeiro mês e o fechamento de fevereiro, a gente está com um ritmo muito bom de fechamento de negócios, então esse número deve expandir ao longo do ano. Agora eu vou passar para o Gustavo Couto para comentar os seus outros pontos. Daniela, com relação à questão do estoque, que você comentou, é importante só destacar que durante a apresentação nós fizemos referência ao estoque de seminovos, e esse a gente conseguiu reduzir realizando o caixa ao longo de 2020. Então o estoque de seminovos são aqueles equipamentos que a gente desmobilizou dos contratos e naturalmente a gente conseguiu vender eles até mais rápido do que conseguia fazer, por exemplo, até em outros exercícios. Então a gente conseguiu melhorar a eficiência do giro do estoque de seminovos, consequentemente, de forma saudável, nós estamos hoje no menor nível de estoque de seminovos da companhia dos últimos anos. Da mesma maneira, na linha de concessionárias, a gente também conseguiu aumentar o giro do estoque, operando, portanto, com estoques menores. Na linha de locação, vamos lembrar que o nosso modelo de negócio, ele migrou de uma compra sobre demanda, ou seja, depois que eu assinasse o contrato com o meu cliente, eu comprava os ativos, e hoje a gente consegue fazer essa compra de forma planejada, programada. E, idealmente, a gente não tem estoques de ativos novos. É só o estoque de giro entre o tempo de você receber ele da montadora e preparar ele para ser entregue para o seu cliente. Então, de uma maneira bastante objetiva, a gente não vê um problema no crescimento por conta de estoque. A gente vê, sim, uma eficiência maior na entrega dos ativos para os nossos clientes a partir do momento que nós passamos a comprar de forma planejada, de forma programada. Então, a gente realmente acredita que o nosso crescimento, os fundamentos para o nosso crescimento em 2021 continuarão sólidos, como vistos em 19 e 20. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Couto para as considerações finais. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir. Bom, apenas para encerrar, eu gostaria de primeiro agradecer a presença de todos vocês, agradecer em especial aos investidores que nos apoiaram recentemente quando a companhia se tornou listada agora há cerca de um mês. Então eu gostaria de agradecer imensamente a todos os investidores que acompanharam a gente ao longo dos últimos anos e que vêm demonstrando ali uma confiança
no nosso modelo de negócio. É um modelo de negócio bastante resiliente, é um modelo de negócio que apresenta uma oportunidade de crescimento bastante robusta, né, e junto com uma rentabilidade também importante, que a gente acredita ser sustentável. E para isso, o compromisso que nós temos aqui com a diretoria da Vamos é que nós continuaremos no nosso plano de negócio com bastante disciplina, buscando a aceleração do crescimento, né, incorporando cada vez mais o uso de tecnologia de forma intensiva para o nosso crescimento de forma saudável, com melhores controles, né, divulgando ainda mais o nosso modelo de negócio, que ainda é pouco conhecido. A gente reconhece que no Brasil a maior parte das empresas ainda não sabe que é possível alugar um equipamento pesado, alugar um caminhão. Isso é algo extremamente inovador e que a gente precisa levar essa oportunidade, levar esse conhecimento aos 4 cantos do país, né? E o compromisso também de reforçar, em linha com os princípios e valores do Grupo Simpar, a gente vai trabalhar cada vez mais forte numa agenda ESG, já inclusive com alguns compromissos públicos que a gente vem assumindo. Vocês vão perceber isso ao longo de 2021 de forma ainda mais enfática. Tá? Então eu agradeço bastante o tempo de vocês aqui na conferência, agradeço as perguntas, mas em especial agradeço aos investidores que vêm nos acompanhando e vêm confiando na companhia ao longo dos últimos anos. Muito obrigado e eu desejo a todos um ótimo dia. A teleconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.